Escrever muito durante o teste do IELTS não é bom durante o teste do Writing. Por quê? Porque você não tem tempo. Se você escreve muito na primeira, se você escreve muito na segunda, você não vai ter tempo para revisar. Então, o problema de você escrever muito no teste do Writing do IELTS é que você não vai ter tempo de revisar. Você só tem 60 minutos para poder escrever as duas tarefas. Não vai sobrar tempo para você revisar. Hello again and welcome back to Blimey English. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de correção de redação aqui na Blimey English. Para você que está me ouvindo no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Hoje nós vamos corrigir aqui uma redação de mais um de vocês. Se você não sabe ainda, toda semana eu faço duas lives. Uma na segunda-feira, que é uma live de correção de redação do teste do IELTS, que é essa aqui que você está assistindo, e a outra na quarta-feira, que é uma live de simulados do speaking do IELTS, tá? Na live de hoje, eu vou corrigir a redação que eu sorteei de um de vocês. Deixa eu ver aqui quem que foi. Mauro Maciel, cadê ele? Será que ele já tá aí? Se ele estivesse, manifeste aí no Instagram para eu saber que você já está acompanhando aqui, que é a sua redação que eu vou corrigir, tá? Deixa eu ver o pessoal aqui que tá entrando. Isso, vai entrando aí, cumprimentando todo mundo. Hoje nós vamos pegar aqui uma outra redação da parte 1 do teste do IELTS, tá? No teste do IELTS, na parte do Writing, você tem que fazer a redação de forma diferente, tá? Quando você vai para o General Training, você vai ter que escrever uma carta. E quando você vai para o Academic, você tem que escrever um report, tá? Que é um relatório. Na Task 2, que é a redação da parte 2, você vai fazer um essay, uma dissertação mesmo, tá? E aqui hoje nós vamos trabalhar na carta. Muito bem, então, vamos lá conferir isso aqui. Eu vou fazer com vocês, como vocês já sabem que eu faço. Para quem está no YouTube, eu vou colocar na tela. Para você que está no Instagram, eu vou virar a câmera para que você possa ver a questão comigo, tá? Deixa eu virar aqui agora para você poder ver. Aqui, ó. Essa é a questão de hoje, tá? Eu vou ler com vocês, você que está aí no YouTube também. E enquanto eu leio, eu quero que você preste atenção o quanto você está entendendo apenas com a minha leitura ou se você também está tendo que ler para conseguir entender. Isso é bom para a gente poder calibrar como está o seu listening, como está a sua habilidade de entender o que é falado. Beleza? Combinado com vocês aí no Instagram? Se você entendeu o que é você fazer, curte a live aí, dá um like nesse botão aí pra gente poder saber, tá? Antes de eu começar, deixa eu só falar uma coisa com vocês que estão aqui principalmente no Instagram, né? Hoje começa a nossa semana do IELTS. Logo depois que acabar essa live aqui, às 8 horas de Brasília, vai começar a primeira aula da semana do IELTS. Então já te aconselho para ficar aqui para você já ir esquentando, fazendo o aquecimento. E assim que acabar, às 8 horas de Brasília, vai começar a primeira aula. Beleza? Vamos lá. Vou ler a redação aqui agora do Mauro. Vou ler a task para você primeiro, tá? Aqui, ó, que é a tarefa, né? Vamos lá. Task 1. Your company has created a new position in a country that you want to live in. Write a letter to your manager. In your letter, ask your manager to consider your application for the role. Explain why you want to work abroad, and tell how you can contribute to the team. Write at least 150 words, tá? Conseguiram pegar aí só com o que eu tô lendo? Ou vocês tiveram que ficar lendo também? Como que foi? Foi fácil? Foi tranquilo entender só me ouvindo ou vocês tiveram que ler também? Sérgio, para você que está perguntando aí no Instagram, a aula vai ser no YouTube, eu vou enviar o link da aula para quem está inscrito na lista, eu vou enviar pelo e-mail e lá no grupo do WhatsApp também, tá? Eu vou mandar às 8 horas de Brasília. Beleza! Foi tranquilo para você acompanhar só lendo? Isso é bom para você saber como é que tá o seu listening, tá? O que é que o examinador está querendo aqui então? Ó, a sua empresa, né, your company, criou um novo cargo, tá? Num país que você quer viver. E aí tá pedindo para você escrever uma carta para o seu supervisor, your manager, tá? E aí aqui ele fala, na sua carta, peça o seu supervisor para considerar a sua aplicação, explique por que você quer trabalhar fora do país e conte como que você pode contribuir com o time da empresa, beleza? Isso é o que você tem que fazer na sua carta. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou ler a redação do Mauro, tá? Aqui a redação dele. Eu vou ler aqui e colocar para vocês. Eu deixei aqui atrás as additional notes da última análise. Deixa eu puxar aqui, que depois, se eu quiser, eu faço mais para vocês. Vamos lá. Eu vou ler a mesma coisa. Eu vou ler a redação dele
E aí você vai verificando como que está o seu listening. Se você está conseguindo acompanhar só com o que eu tô lendo, se você consegue entender direito ou se você está precisando ler, tá? Isso é bom para você saber como está o seu listening, beleza? Vamos lá então, ó. Dear Sir Smith, I am writing to express my interest in the vacancy of regional manager that has opened in Canada. Enclosed with this letter is my resume with further details of my background in this company and my academic credentials. I graduated with honors from Province of Santa Catarina's Federal University in Business Administration, and I have an MBA in Managing Big Techs. I have worked for 5 years at this renowned firm in the coding department as a supervisor of the developers. Previously, I had worked at our rival, Microsoft Corporation, as a continental manager. Not only do my qualifications and work experience make me a perfect candidate for this position, but my status also contribute to be chosen to the role. My mother tongue is Portuguese and I am fluent in French and English, which are the languages that our company apply in commercial correspondence and to be in contact with our customers. Furthermore, to work in Canada is a requirement, a work visa. In this matter, I have already obtained mine, and with this, I can start immediately the role. Thank you for considering my application for this job. I look forward to meeting with you in your earliest convenience to discuss this opportunity. Yours faithfully, Mauro Maciel. E aí, como é que foi? Me diz você aí que tá no Instagram. Foi tranquilo de entender apenas com o que eu tô falando, apenas com a minha leitura, ou você teve que ler também para conseguir entender? Sempre preste atenção nisso, tá? Principalmente quando você estiver ouvindo alguém lendo alguma coisa. Você tá conseguindo entender porque a pessoa tá falando e tá tranquilo para você entender? Ou você também tá tendo que ler para conseguir acompanhar? Isso é bom para você saber se o seu listening está bom ou se você ainda tá dependendo do seu reading. E aí você consegue ver qual das suas habilidades precisa ser trabalhada mais, tá? Nassif23 falou, eu tô lascada. A Buni ali falou que foi sussa. Deixa eu ver ali. Alekoizumi. Algumas palavras não entendi, Nassif, preciso ler. Pois é, eu acredito que a maioria de vocês possam ter tido um pouco de dificuldade por causa do sotaque, que é o sotaque britânico. E isso é algo que, se você está se preparando para o teste do IELTS, você tem que estar acostumado, porque o teste do IELTS é um teste britânico. E durante o seu teste, você vai escutar em inglês britânico, tá? Eu diria que existem outros sotaques no teste do IELTS, mas 98% das vezes você vai escutar em inglês britânico. Então é essencial para você atingir a nota que você quer no teste do IELTS que você esteja acostumado com o inglês britânico. E isso que eu tô te falando independe do seu nível, tá? Você pode ser nível básico, nível intermediário, nível avançado. Se você não se acostumar com o inglês britânico, vai ser muito mais difícil para você durante o seu teste do IELTS. Você vai se sentir muito mais desconfortável enquanto você estiver fazendo o teste, tá? Então tenha isso aí em mente na hora de você ir fazer o seu teste, beleza? Muito bem, agora eu vou voltar aqui corrigindo a redação do Mauro e vamos lá. A Fernanda falando ali, ó, exatamente, minha dificuldade master, inglês britânico. Pois é, deixa eu te dar uma orientação aqui, ó. Por enquanto ela é a sua dificuldade master, mas ela pode ser a sua maior força. Ela pode ser o seu maior ponto forte, tá? É só você saber trabalhar ela. Não sei se você já assistiu às aulas de como melhorar o listening. Inclusive, sexta passada eu fiz uma live sobre isso. Em breve ela vai sair para vocês, a gravação da aula, sobre como praticar o seu listening, para tornar ele a sua maior força, tá? Muito bem, vamos lá. Vou passar agora corrigindo aqui a redação do Mauro, beleza? Primeira coisa, senhor Mauro, que a gente tem que colocar aqui. Dear... O que é isso aqui? Dear senhor Smith? É assim que você fala em inglês? Aqui, meu caro, vou marcar aqui para você, ó. Eu acredito que tenha sido um ato falho aqui, né? Aqui a gente fala Mr., tá? Dear Mr. Smith, beleza? É isso que você tem que colocar ali. Vamos lá. I am writing to express my interest in the vacancy of regional manager that has opened in Canada. Aqui, ó, usou certinho aqui o present perfect. Muito bem. Enclosed with this letter is my... Vou até marcar isso aqui, que depois fica fácil para eu identificar as coisas positivas que você fez, né? Ó, o Fabiano falando ali, sofri bastante com o listening também. Foi a pior nota no teste. Pois é, o listening derruba muita gente mesmo, tá? Vamos lá. Enclosed with this letter is my resume with... É assim que a gente lê essa palavra, tá, gente? Vocês que estão se preparando. Resume, tá? Que é
você prepara para apoiar a sua aplicação para algum serviço, tá? Algum trabalho. With further details of my background in this company and my academic credentials. Beleza. Vamos seguir. I graduated with honors from... Aqui a gente tem que mexer. From Province of Santa Catarina's Federal University. O que acontece aqui, ó? Você graduou... Eu sei que em português a gente fala graduei pela universidade, tarará, 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 né? Mas aqui você tem que colocar o seguinte. Deixa eu colocar aqui uma cor nisso aqui. Aqui você vai colocar at, tá? Você se graduou na... E aqui, ó, esse province a gente também tem que tirar, Mauro. Por quê? O Brasil não é um país que é dividido por províncias, né? Ele é dividido por estados. Então, você vai colocar aqui, ó, assim, tá? I graduated with honors at State of Santa Catarina's Federal University. Aí aqui você colocou certo, né? O possessivo aqui. In Business Administration and I have an MBA in Managing Big Techs. O que acontece aqui, ó? Aqui já, o Google já tá até dando aqui, né? Mas é isso mesmo. O managing, aqui tá errado, tá? Tem um erro de spelling aqui. Que é managing, não managering, tá? Managing, que é administrar, o ato de administrar, né? Big Techs. I have worked for 5 years at this renowned... Aqui também, ó. O Google já tá mostrando aqui, né? Mas eu acredito que na hora que você escreveu, eu sempre peço para vocês evitarem de ligar uma coisa para vocês. Até virar isso aqui para a câmera aqui do Instagram para mim aqui, para vocês prestarem atenção nisso. Quando você está praticando o seu writing, escrevendo a Task 1, a Task 2, para o seu teste do IELTS, você está praticando essa atividade, desative o corretor ortográfico. Se você está praticando, deixando o corretor ortográfico ligado, você está trapaceando você mesmo. Porque você vai ver o erro ali e vai ser impossível você controlar a força de você querer consertar. Você já vai consertar. Então, para você saber exatamente como você está, desative o corretor ortográfico e pratique, escreva. Depois, se você tiver alguém para corrigir, se você for meu aluno, meu mentorado, eu vou corrigir. Se você não tiver, se quiser ligar o corretor ortográfico depois para você ver onde errou, aí é outra coisa. Mas durante o momento da prática, desative essa porcaria aí, porque senão dá errado, hein? Isso aí, Mauro. Desliguei. Muito bem. Vamos lá. Então, aqui no renowned, a gente tem que trocar também, tá? Deixa eu colocar aqui. Vermelho. Renowned, tá? Assim que a gente coloca. I have worked for 5 years at this renowned firm in the coding department as a supervisor. Aí aqui seria o for, tá? As a supervisor for the developers. As a supervisor for the developers. Previously, aqui, ó, também um outro errinho de spelling aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Previously, I had worked at our rival Microsoft Corporation. Aqui, ó, é um O só, tá? Ali em Corporation. A corporação, né? Corporation, tá? As a Continental Manager. Muito bem. Ah, gente, pelo amor que eu te peço, agora que eu vi aqui... Vocês no Instagram, eu esqueci de virar a tela. Vocês há de me perdoar aqui por esse lapso. Vou virar agora para vocês. Aqui, ó. Aí sim, muito bem. Aqui, ó. O que eu alterei aqui foi o renowned, tá? Depois eu falei aqui supervisor for the developers. Aí eu vim aqui e falei do previously, porque ele tinha colocado ali o previously, faltou o S, né? E aí o corporation, tá? Muito bem, gente, muito bem. Obrigado por lembrar. Bom que eu olhei pra tela aqui e vi a tempo, né? Pessoas passar a live toda só me vendo corrigir ali. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo. Próximo parágrafo aqui, ó. Not only do my qualifications and work experience make me a perfect candidate for this position, but my status also contribute to be chosen to the role. Mauro, cara, isso aqui, ó, essa frase aqui está quase perfeita. Quase perfeita. Muito bom você usar essa estrutura, isso aqui é avançadíssimo, tá? Então isso aqui é um ponto muito positivo para você. E você nem errou na estrutura. Você errou em uma outra coisa que é muito simples, tá? Que é a preposição aqui, ó. To be chosen
for the role, tá? Ali to be chosen for the role, tá? É isso que você vai colocar ali. Deixa eu colocar aqui para você. For the role, tá? Porque o to, ele é quando é alguma coisa especificamente para uma pessoa, como se fosse uma dedicação para uma pessoa. O for é quando você está se preparando para algo, que é o caso aqui. Não é que é para aquele papel específico que é você, não. É para você se preparar para aquele papel, né? E aí essa frase aqui foi muito bem escrita. Not only do my qualifications and work experience make me a perfect candidate for this position, but my status also contribute to be chosen for the role. Aí tá perfeito, tá? A maioria das pessoas, elas usam essa estrutura aqui de forma errada. Elas tentam falar, not only my qualifications and work experience, tarará, tarará, mas esquece desse do aqui, tá? Not only do my qualification. Então, esse aqui foi muito bom para você, tá? Vamos lá. My mother tongue is Portuguese and I am fluent in French and English, which are the languages that our company... Tá, o que eu faria aqui, ó? Which are the languages... Isso aqui eu tiraria, tá? Eu simplesmente... vou deixar ele aqui de azul porque é uma sugestão, tá? Eu simplesmente tiraria. Remove, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Remove. Tá? Você simplesmente poderia falar isso aqui, ó. My mother tongue is Portuguese and I am fluent in French and English, the languages that our company... Tarará, tarará, tarará. Beleza? Aí aqui, ó, our company applies, tá? Não apply. Então aqui, concordância aqui também, ó, tem que mudar. Our company applies in commercial. O commercial, pra vocês guardarem, tem 2 M's, tá? Deixa eu marcar esse erro de spelling aqui. Commercial correspondence. And to be in contact with our customers. Aqui, ó, esse erro aqui, cara, é muito comum. Sabe por quê? Aqui, ó, é com U, tá? Customer. Só que, o que acontece? A gente tende a escrever da forma que a gente fala, né? Você fala customer, customer. E aí você grava aquilo na sua cabeça, tá? Então, isso é bem comum quando a gente está iniciando a nossa prática no inglês, tá? E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu virar a câmera. Não vou esquecer de virar depois de novo, não. Quando vocês cometerem esse tipo de erro, né? Que vocês vão lá e escrevem uma palavra da forma que é falada, mas vocês veem isso depois, tá tudo certo, tá? É o processo de aprendizado. Porque você vinha ouvindo mais e escrevendo menos. Agora que você está começando a escrever. Então, esse desencontro é natural que aconteça, tá? Só continue praticando que você vai chegar lá na consistência, beleza? Furthermore, to work in Canada is a requirement of work visa. Aqui, cara, ficou um pouco truncado esse coisa que você colocou aqui, tá? Então, o que eu faria aqui, ó? Furthermore, to work in Canada... Deixa eu pôr aqui, ó. There is a requirement, tá? There is a requirement for a work visa. For a work visa, tá? Tem um requerimento para o visto de trabalho. Essa parte ficou um pouco truncada, tá? A requirement for a work visa. In this matter, aqui eu simplesmente... cadê? Eu acrescentaria aqui, ó. And in this matter, tá? And in this matter, e nesse ponto... Tarará, tarará, tarará. Deixa eu colocar aqui... And in this matter, I have already obtained mine, and with this, I can start immediately the role. Beleza, vamos lá. Thank you for considering my application. Aqui também tem um outro erro de spelling. Deixa eu colocar aqui. O application, ele até tem os 2 P's, mas é com I, tá? Application for the job, for this job. I look forward. O forward aqui faltou um R, tá? Outro spelling aqui. Aqui, forward to meeting with you in your... Aqui tá errado também, ó. Aqui a gente diz at your earliest convenience, tá? Então aqui é o at. At your earliest convenience to discuss this opportunity.
Yours faithfully, Mauro Maciel. O que acontece aqui, seu Mauro? Aqui, ó, isso aqui, eu vou virar de novo aqui para vocês me ouvirem falando. Esse talvez seja um dos erros mais comuns que acontecem. Você sabe o que você tem que fazer, mas quando você vai para a prática, tem o desencontro ali entre o que você sabe e fazer, né? E isso aí é algo que você precisa de praticar mais para chegar no momento, tá? Por quê? Você já sabe que você, para finalizar uma carta formal, tem duas formas. Quais são as duas formas? Vocês que estão aí no Instagram, vocês já sabem? Quais são as duas formas? Yours faithfully, que é aquela ali que o Mauro usou, and yours sincerely. Quando que você vai usar cada uma? Se você não conhece a pessoa com quem você está falando, você vai usar o yours faithfully, aquele ali. Mas neste caso aqui, vou até virar a câmera para vocês verem. Neste caso aqui, para quem que você está escrevendo a carta, Mauro? Olha aqui o que falou. Your manager, o seu supervisor. Então você conhece o cara. Você está escrevendo uma carta para o seu supervisor no ambiente formal. Então aqui, ao invés de yours faithfully, é o yours sincerely, tá? Vou colocar aqui para você. Yours sincerely, beleza? Esse era o ponto que você tinha que colocar aqui, tá? A Jessie falando ali, best regards. Best regards não, tá? Best regards na carta formal, não cometam esse erro. Se você tá querendo tirar uma boa nota no teste do IELTS, não faça esse erro de escrever best regards numa carta formal. A carta formal tem 2 fechamentos. 2. Grava isso. 2 fechamentos. Yours faithfully quando você não conhece a pessoa e yours sincerely quando você conhece a pessoa no ambiente formal. Por exemplo, o seu chefe. Beleza? Já vi que você até riu aí. Tá bom. Pois é isso mesmo. Vamos lá. Agora eu vou para as análises aqui, né, dos quesitos da redação do Mauro. O que acontece aqui? Primeiro requisito, Task Achievement. Vamos lá. O que é o Task Achievement? O Task Achievement é se você escreveu sobre o que eles estavam pedindo para você escrever. O que vocês tinham que fazer? O que o Mauro tinha que fazer aqui, né? Escreva uma carta para o seu supervisor. Na sua carta, peça o seu supervisor para considerar a sua aplicação. Ask your manager to consider your application for the role. Explicar por que você quer trabalhar fora, explain why you want to work abroad, e falar como você pode contribuir com o time. Tell how you can contribute to the team. Vamos ver se você fez isso? Primeiro, ask your manager to consider your application. Vamos ver se você fez isso. I'm writing to express my interest in the vacancy of regional... Já expressou aqui o interesse dele pro cara, tá? E aí... no final aqui ele falou também, thank you for considering my application, mas eu consideraria essa parte aqui que é onde ele deixou claro o que ele quer, beleza? Vamos lá, segundo, explain why you want to work abroad. Vamos ver se ele falou por que ele quer trabalhar fora. I graduated with honors, aqui falou do background dele, do que ele estudou, o que ele trabalhou. Aí ele veio e falou aqui que as qualificações dele são fazer ele o perfeito candidato, ele fala português, inglês e francês. Ele fala que para trabalhar no Canadá precisa do visto de trabalho, ele já tem. E aí ele agradece e encerra. O que aconteceu aqui? Mauro, você não abordou o segundo ponto. Quer explicar por que você quer trabalhar lá fora? Não sei. Na sua carta você não fala por que você quer trabalhar lá fora. Entende? Vamos ver o terceiro ponto. Tell how you can contribute to the team. How you can contribute to the team. Aí ele veio aqui falando, not only do my qualifications and work experience, tarará, falou que é os mesmos idiomas que eles usam nas comunicações. Então, isso aqui você falou, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Task achievement. Primeira coisa, didn't addressed all the 3 topics. Não abordou os 3 pontos que tinha que abordar, tá? Você abordou o primeiro e o terceiro. Only the first and third ones, tá? Tinha que colocar o primeiro ali. Uma outra coisa que eu observei na sua estrutura aqui, agora que eu passei revisando, o primeiro, o segundo e o terceiro, é o seguinte. Aqui você falou do primeiro, beleza. Aí você veio e falou um parágrafo gigantesco das suas qualificações e depois um outro parágrafo aqui falando porque você é um candidato perfeito, tá?
eu dividiria isso mais, tá? Porque parece, nós vamos contar depois, que o seu texto ficou grande. Parece que seu texto está bem grande. Nós vamos ver o que isso implica depois, beleza? Eu dividiria, eu deixaria o negócio mais objetivo, beleza? Aí, e isso aqui já afeta esse critério aqui, ó, da coerência. Porque se você pensa, aquilo que eu falo, seu examinador pegou a questão, ele já sabe que você tem que falar dessas 3 coisas, e ele vai atrás delas, tá? Ele bateu o olho na primeira aqui, tá, primeira coisa ele falou, beleza, peguei. Leia o segundo parágrafo, não tá aqui. O terceiro parágrafo, não tá aqui. Aí você já dificulta a vida do cara, já não vai ficar fazendo tanto sentido, porque você está escrevendo off-topic. Você está escrevendo algo que não é coerente com o que foi pedido, tá? Embora o seu texto, objetivamente, seja um texto claro, tá faltando a clareza ali do que é. Então, aqui, ó. The text is clear, but to enhance clarity, would recommend to divide the paragraphs. Tá? Para poder ficar uma coisa mais clara nisso ali, tá? Beleza, gramática, vamos lá, grammar, que é o next aqui. Aí, next, grammar. O que acontece? Eu observei 2 coisas principais aqui no seu texto, tá? Uma, que você tem o conhecimento e o domínio com uma certa extensão de estruturas mais avançadas. A prova disso é isso aqui, ó. Isso aqui que você fez foi muito bom e isso é muito avançado. Então, você escreveu perfeitamente. Então, você tem o conhecimento e o domínio dessa estrutura mais avançada. Mas a segunda coisa que eu observo foi um monte de spelling mistakes, tá? Aqui, 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 tá? Então, teve muito erro de spelling. Isso é algo que a gente resolve como? Lendo. Vai ser muito difícil você resolver erro de spelling se você não lê, tá? Então, a gente já conversou sobre isso, porque você é mentorado, né? Aumentar e solidificar a sua rotina de leitura, beleza? Para ir consertando isso aí. Como eu disse, é natural passar por esse processo de errar. Piora antes de melhorar, né? Mas você tem que aumentar essa carga de leitura aí, beleza? Porque leitura é o que vai te dar esse conhecimento aqui de um vocabulário mais sólido e consistente, beleza? Então aqui, ó. The main issue is... tinha outra coisa aqui, né, cara? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. As preposições, ó. Também tinha bastante, ó. Tá? Aqui. Então tá. The main issue is... o spelling, na verdade, vai entrar nesse aqui, né? Que eu tô falando aqui é preposição, prepositions, and prepositions, but there are also advanced near perfect sentences. Near perfect, já viram essa aqui? Near perfect, próximo da perfeição, tá? Próximo da perfeição, que foi exatamente essa aqui que eu falei. Por que é próximo? Porque ele errou isso aqui no finalzinho, tá? Que era exatamente a preposição. Beleza? Vamos lá, lexical resource. O lexical resource, o que acontece? Tem umas expressões boas aqui, que ele foi usando, tanto da combinação da estrutura, quanto palavras também que ele foi usando, furthermore aqui, por exemplo, mas tem aquela questão do spelling, né? Os erros de spelling. Então, some advanced words and expressions are present, as well as numerable spelling mistakes, tá? Isso aí pesou um pouquinho para você. Na minha visão, Simon, o que pesou mais foi os spellings e 3 coisas, né? Os spellings, as preposições e a estrutura aqui que você não abordou aquele segundo ponto, tá? Isso aí pegou. Número de palavras, eu já tinha colocado aqui antes, 212. Vocês que estão aí no Instagram e acompanhando, isso é bom ou ruim? 212 palavras ele escreveu. Olha aqui, ó. O examinador pede isso aqui, ó. Write at least 150 words. Pelo menos 150.
O Mauro foi lá e escreveu 212. O que vocês acham? Que isso é bom ou ruim? Quando seu examinador te pede pelo menos 150, você vai lá e escreve 212. O que vocês acham? Ó, a Samantha falou ali que é bom. A Fabiana falou também, very good. Pois é, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Não é very good. Não é muito bom. Não é. Por quê? Esse é um dos maiores erros que o pessoal comete na hora da redação. Você acha que escrever muito é sinônimo de ir bem na redação. Não é. Não é. Eles te pedem pelo menos 150 palavras. Eles não estão te pedindo para escrever um texto grande. Eles só dão um mínimo. Não é que você pode escrever até o infinito. Escrever muito durante o teste do IELTS não é bom durante o teste do writing. Por quê? A Samantha perguntando ali, ó. Por quê? Why? Muito ruim tá enchendo linguiça. Goddess Fayol. Ele não encheu linguiça. O problema foi a estrutura. E não é muito ruim. O número de palavras é que atrapalha. Não é as ideias dele. As ideias estavam boas. A estrutura falhou porque ele não abordou o segundo ponto. Mas é ruim escrever muito porque você não tem tempo. Se você escreve muito na primeira, se você escreve muito na segunda, você não vai ter tempo para revisar. E se você não tiver tempo para revisar, acontece isso aqui, ó. Que são esses erros de spelling que a gente vê. Tem certeza, conhecendo o Mauro no nível, que ele usou uma estrutura dessa, certamente se ele tivesse tido tempo de revisar, ele ia ver essas coisas aqui, ó. Tá? Talvez não todas, mas ele ia ver grande parte delas. Então, o problema de você escrever muito no teste do writing do IELTS é que você não vai ter tempo de revisar. Você só tem 60 minutos para poder escrever as duas tarefas. As duas. E essa é a menor delas. A outra são pelo menos 250 palavras. Agora, se você já começa aqui queimando, escrevendo 212, quase o tamanho da outra, depois você ainda tem que escrever a outra, não vai sobrar tempo para você, tá? Não vai sobrar tempo para você revisar. Ah, Simon, mas sou muito bom, escrevi 400 palavras. E daí que você escreveu 400 palavras? Você escreveu um texto cheio de falha, que você poderia ter evitado e que você evitaria se você tivesse escrito um texto menor que você conseguisse revisar. Entende? Então tenham sempre isso em mente, tá? Mauro, para você é questão de prática, tá, cara? É questão de prática. Eu sei que você já tem conhecimento das técnicas, mas quando você vai pro campo de batalha, aí que você entende. Ah, agora eu vi como é que eu tinha que ter aplicado essa técnica. Ou agora eu vi que eu não apliquei a tal técnica. Ou que eu deixei de aplicar essa técnica aqui. Entende? É a prática, tá? É a prática. O ideal, Samantha pedindo ali, ó. Não sei se foi ela, alguém perguntou ali no Instagram. Qual que seria o ideal? Eu, Simon, vou colocar aqui nas additional notes para vocês. Vou colocar aqui. Additional notes. Ó, não escrevam muito no... Não escrevam muito mais do que o mínimo. Tá? Vai ficar sem tempo de revisar. Tanto é que lá dentro do IMC existe uma técnica só para isso aqui, para você não errar isso aqui, tá? O ideal, eu recomendo que o ideal seja que você esteja próximo de 180 palavras. Ah, Simon, posso escrever 185? Pode, cara. Eu falei, o ideal é próximo de 180. Não é que você tem que ter 181. Ah, já errei. Simon falou que não é assim. Não falei isso. Eu falei que o ideal é próximo de 180. Tentem não passar de 200, entende? E ficar mirando ali, para você ter tempo de revisar depois, beleza? Muito bem, nota. Vamos aqui agora, ó, o score, a nota do Mauro. Vamos lá, ver se vocês estão bons de acompanhamento aí. Que nota vocês acham que esse texto aqui leva? Ó, um texto que tem gramática avançada, vocabulário avançado, mas com alguns problemas estruturais e de spelling. O que você acha? Olha, o Mauro mesmo está falando, não revisei e fiquei sem tempo. Por isso mesmo, eu imaginei que fosse isso, Mauro. A questão de escrever mais acaba tirando um pouco do tempo, né? E quando a gente vai praticando,
Quanto mais você pratica, mais você vai ajustando e afinando isso aí, tá? Isso é prática mesmo. Ó, Samantha, 6. Bruno, 6,5. Aleicuzum, 4. Cris, 6. Vamos ver como é que vocês estão achando aí. Aqui, ó. O que acontece? Mauro, essa nota aqui para a Luciana, 7. A nota que eu vou te dar aqui para esse texto é essa aqui, ó. 6. Isso aqui é CLB 8, tá? Gente, CLB é só para quem quer vir pro Canadá, tá? Se você tá assistindo aqui, você quer ir para os Estados Unidos, Reino Unido, outro país, você esquece isso aqui que eu tô falando de CLB. CLB é para quem vai pro Canadá, tá? Como eu sei que a maioria do pessoal que acompanha aqui vai pro Canadá, eu coloco essa nota aí para ajudar o pessoal. Mas o geral é esse aqui, ó, 6. Por quê, Mauro? Se você tivesse feito menos erros de spelling e tivesse tocado o tópico ali 2, que você falou só do 1 e do 3, se você tivesse falado do tópico 2 e menos erros de spelling, certamente essa nota sua seria maior, tá? Certamente essa nota sua seria maior, beleza? Mas de toda forma, é prática, é continuar praticando para que você possa chegar no momento de ajuste fino disso aí. A sua estrutura, e eu acompanhei a sua evolução, né? Então eu sei dizer como que você estava no básico e até onde você está hoje. A sua evolução é muito grande. E para escrever desse nível aqui, aquela frase lá, eu volto a falar, aquela frase é avançadíssima. Ela não é só avançada, ela é avançadíssima, tá? Aquilo foi muito bom, foi muito bom. É prática para você ir afinando e ajustando esses detalhes finos, beleza? Muito bem, gente, muito bem. Chegamos ao final aí de mais uma correção para a gente poder aprender a escrever as redações do teste do IELTS, tá? Seguinte, para você que está me assistindo aqui no Instagram, duas coisas para te falar, duas coisas. Assim que acabar a live, eu vou colocar o tema da redação da semana que vem, para que você possa escrever durante a semana e me enviar por e-mail, e na semana que vem eu sorteio uma outra para corrigir com vocês. Duas! Presta atenção, o mais importante, daqui a pouco, 23 minutos, às 8 horas de Brasília, vai começar a primeira aula da Semana do IELTS. Quem tá aqui inscrito para a Semana do IELTS? Comenta aí para mim, para eu poder ver quem já tá na espera aí. Curte a live aqui, dá o like, ou comenta aqui, fala assim, eu já tô esperando, tô na espera, para eu poder saber que você tá aqui, só esperando chegar a hora, tá? Vou liberar a aula para vocês às 8 horas do horário de Brasília. Para quem tá inscrito lá no grupo do WhatsApp, vai receber por lá o link, ou também pelo e-mail, ali ó, a Liz, a Fabiana, a Aleicuzum, eu, isso aí, ó, atos personalizados também. Sim, eu vou ver vocês lá daqui a pouco. Eu espero que todo mundo esteja lá para participar e para aprender bastante os primeiros passos de como passar no teste do IELTS, mesmo que o seu inglês seja básico. Nessa aula de hoje que eu vou falar lá, eu vou te falar os 3 erros que estão te impedindo de passar no teste do IELTS. Talvez você nem saiba, mas você está cometendo esses 3 erros para poder passar. Ali, ó. A Cris, eu tô inscrita. O Mike, na espera. Goddess Fayol, eu tô. Stephanie, eu. Martinha, eu. Sérgio, I'm waiting. Isabela, esperando. Valente, tô esperando. Isso aí, gente. Isso aí. Muito bem. Eu já vou ficando por aqui. Eu vejo vocês lá daqui a pouco. Para vocês que estão me assistindo no YouTube, nós nos vemos na próxima live. Para vocês no Instagram, até daqui a pouco. Cheers!